Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni e tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. A gente está estudando junto aqui princípios de intercessão. Tem relação com a vida de oração do cristão, o posicionamento dele no mundo espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o princípio do ato profético. O princípio do ato profético. O que é esse princípio? O que nós podemos aprender com ele? Como desenvolvermos na nossa vida espiritual? Em primeiro lugar, você precisa entender que quando você confessa os pecados de alguém, você está construindo uma possibilidade espiritual, onde essa pessoa, por quem você está intercedendo, fará por si mesma, no tempo oportuno, a mesma confissão. A confissão intercessória, ativa aqui, o ministério do Espírito Santo sobre a pessoa, convencendo-a, o que você está fazendo é isso, é convencendo-a do pecado, da justiça e do juízo. Desta forma, podemos afirmar que toda intercessão tem um cunho profético e um cunho criativo. É a ação do Espírito Santo de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É o que diz lá em João, tá? Nós estamos baseados aqui em Lucas 10:19, onde a Bíblia diz: eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Esse é o texto principal para quem faz batalha espiritual, para quem faz intercessão em favor de outras pessoas. Lucas 10:20 diz: mas alegrai-vos antes, não porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos antes porque o vosso nome está escrito no livro da vida, no livro de Deus. Então, voltando aqui, o que é um ato profético? O ato profético de intercessão não é uma adivinhação ou uma previsão do futuro, mas é uma expressão de fé e compaixão que tem o poder de influenciar e modelar a futura realidade daquela pessoa pela qual nós estamos orando. Um outro aspecto muito importante é que toda a metodologia, que estamos passando aqui para vocês está baseada naquilo que os especialistas chamam de mapeamento espiritual ou padrão de aconselhamento de libertação. E isso não pode ser usado, é claro, como um método fechado, absoluto, que limita a ação e intervenção de Deus e a direção do Espírito Santo. É importante não fazermos disso uma metodologia, por mais estratégica e funcional que seja. Algo que restringe, por exemplo, a inspiração divina e a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Quando estamos aconselhando pessoas, precisa haver espaço para a oração de fé, para o direcionamento do Senhor, principalmente quando se trata de atos proféticos, ou então de uma intercessão criativa, debaixo também do governo e da direção do Senhor, ou então atos de identificação e compaixão, também chamado de atos de justiça, ou então reconciliação estratégicas, que por exemplo, é quando dois grupos de irmãos, de diferentes denominações, se colocam no processo de reconciliação um com o outro após uma briga, uma confusão ou algo que aconteceu. Tudo isso faz parte desse princípio do ato profético, quando debaixo de quebrantamento, debaixo de um espírito de arrependimento, de contrição de espírito, o Espírito Santo nos conduz a determinados atos de justiça, reconciliações, estratégias, compaixões, atos de identificação ou intercessão criativa ou também atos proféticos, tá bom? Quando nós aliamos, uma metodologia fundamentada nos princípios bíblicos corretos com a inspiração que libera o davá, que é uma palavra hebraica que significa ação criativa de Deus, nós acabamos maximizando o potencial do aconselhamento. E esse equilíbrio é bem presente no ministério de Jesus. Quem governava Jesus era o Espírito Santo. Então,
Cada movimentação de Jesus, cada ato profético, e um exemplo de um ato profético que Jesus fez foi pegar um pouquinho de lama, cuspir naquela lama e pegar aquela lama e colocar nos olhos de uma pessoa que estava cega. Ele pegou um elemento natural, um elemento físico, colocou nos olhos debaixo da direção do Espírito Santo. Mesmo sendo Cristo, ele andava debaixo da unção do Espírito e da direção do Espírito Santo. E quando fez isso, primeiro o cara olhou e viu os homens como árvores, ainda estava meio embaçado. Depois ele colocou as mãos sobre os olhos e o homem voltou a enxergar. Nesse ato profético que Jesus fez, foi restaurada a visão desse homem, tá bom? Esse equilíbrio é bem presente no ministério de Jesus, como acabamos de mencionar. Algumas vezes Jesus confrontou as raízes dos problemas das pessoas, como por exemplo a mulher encurvada, que precisou de um reencontro com seu passado traumático e logo em seguida foi curada. Ela que sofria 14 anos com uma espécie de ela estava com um problema físico terrível e estava toda encurvada ali, toda oprimida por aquela doença terrível, tá? Os leprosos também precisaram ter um reencontro com seus líderes. Foram 10 leprosos curados e todos eles tiveram que se apresentar diante do sacerdote, só que só um voltou para agradecer Jesus. Os outros 9 sumiram, apesar de terem sido curados, tá? O paralítico também, que precisava se perdoar, foi restaurado por Jesus, tudo através de atos proféticos. E outras vezes também Jesus agiu de forma inspirativa, por fé, fazendo coisas bem comuns, como eu mencionei para vocês. Ungindo os olhos de um cego com saliva e lodo, né? E barro, dando uma ordem para que Lázaro também saísse do túmulo, e ele saiu, né? Ali restaurado, foi ressuscitado. E amaldiçoando a figueira também, nós vemos um ato profético. Jesus vai colher um fruto da figueira, a figueira não tem um fruto. Jesus então amaldiçoa aquela figueira, que logo em seguida começa num processo de se secar. No dia seguinte ela estava morta e seca, conforme relata o Evangelho. Ou então, derrubando ali as mesas dos cambistas, nós vemos Jesus também fazendo outro ato profético direcionado e movido pelo Espírito Santo de Deus, tá? Então, são atos proféticos, é algo do céu. Jesus é um exemplo de alguém que, movido pelo Espírito Santo, debaixo de um espírito de oração, de intercessão e também de compaixão por determinadas situações ou pessoas, ele se movia, fazia coisas que aos olhos humanos pareciam ser esquisitas, estranhas, mas debaixo do governo do Espírito Santo, da direção de Deus, aquilo que Jesus fazia, a maneira como ele se movia e fazia as coisas, milagres aconteciam, coisas sobrenaturais aconteciam debaixo da unção, graça e poder do Cristo poderoso, nosso Senhor e o nosso Salvador, tá bom? Então, o importante é isso, é viver no Espírito, é andar na direção do Espírito, conforme nos ensina Romanos 8:17, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Então essa é a promessa para nós, filhos de Deus, sermos guiados, sermos cheios do Espírito, como diz Efésios capítulo 5 também, diz, não vos embriagueis com vinho, da qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, quanto mais cheios do Espírito Santo nós formos, mais governados pelo Espírito Santo e direcionados como filhos de Deus pelo Espírito Santo, mais atos proféticos estaremos fazendo e coisas sobrenaturais, milagres e maravilhas ocorrerão através daqueles que creem nesse princípio espiritual intercessório em favor de pessoas e situações, se movendo de fé em fé, de glória em glória, debaixo da direção do Espírito Santo e do governo de Deus. Eu e você faremos maravilhas para a glória de Deus. Os céus beijarão a terra. A glória do Senhor será manifesta através dos filhos e filhas de Deus,
que se levantarão de forma intercessória como guerreiros espirituais, saqueando o inferno, povoando o céu e estabelecendo o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Que você tenha uma manhã abençoada em nome de Jesus, que você aprenda essas ferramentas espirituais e coloque em ação no seu dia a dia, na sua vida, para que você seja abençoado e você se torne uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então dá um joinha, escreva aí no comentário o que você aprendeu hoje, da onde você está nos assistindo e o que você achou desse vídeo. E também pega esse link e compartilha com as pessoas que você ama, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, Facebook, para que o máximo de pessoas possam aprender, crescer e florescer no Senhor assim como você, tá bom? Aqui no link de descrição tem todas as informações de como você pode contribuir conosco nesse ministério, também as nossas redes sociais, para que você se conecte conosco, o endereço da igreja, os horários de culto, estão todos eles aqui à disposição, e o nosso site casanarrocha.com, onde nós temos artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça com certificação, para que você possa crescer, florescer e se desenvolver no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.